Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos resolver mais uma questão de cálculo 2. Bom, nós vamos resolver hoje a questão 14 da seção 14.4, uma questão pedida em diário de bordo. Bom, aqui, vamos dar uma olhada na questão. Na questão 14, é essa aqui, ó. A seção é 14.4 do livro do Stuart. Aqui na questão 14, de 11 a 16, pediu para explicar por que a função é diferenciável no ponto dado. Depois pediu para encontrar a linearização da função naquele ponto. Então a questão 14 aqui, a minha função é dada pela raiz quadrada de x mais e elevado a 4y, e a gente está precisando encontrar a linearização na vizinhança do ponto 3, 0. Então vamos lá. Aqui eu deixei no sketchbook preparada essa questão. Aqui eu tenho o enunciado, tá vendo? E aí perguntou se é diferenciável. Então, para ser diferenciável, a gente pode utilizar a definição ou utilizar olhar para as derivadas parciais. Então, vamos calcular as derivadas parciais e ver se essas funções elas são contínuas no ponto, né? Em questão. Então, para ver se admite uma linearização ali na vizinhança desse ponto 3, 0. Então, quando eu derivo aqui parcialmente em relação a x, então aqui, pela regra da cadeia, esse meio vai cair, né? Vai ficar x mais e elevado a 4y elevado a menos meio, vezes a derivada de dentro em relação a x. Então, a derivada de dentro aqui em relação a x é 1. Então, fica isso aqui mesmo. E a derivada parcial em relação a y é dada por mesma coisa, né? O meio vai cair, vai ficar x mais e elevado a 4y elevado a menos meio, vezes a derivada de dentro, né? A derivada disso aqui em relação a y vai ficar o quê? Conserva a exponencial e deriva ainda outra regra da cadeia aqui, né? E deriva o expoente em relação a y, então vai dar 4. Vou colocar esse 4 aqui antes, acho que fica melhor. Então, essa aqui é a minha derivada. Inclusive, esse 4 aqui pode cancelar com esse 2, dá uma melhorada aqui, vai ficar 2e elevado a 4y, vezes, ou se você preferir, vamos colocar, deixar dessa maneira mesmo, x e elevado a 4y elevado a menos meio. Então, a gente pode verificar o seguinte, será que essa função ela é contínua? Aqui, o que a gente tem? A gente tem composta, né, de funções contínuas, mas a gente pode calcular também o limite dessa função quando x, y aproximar do ponto 3, 0. Então, isso aqui é o limite de quem que é o f de a derivada parcial em relação a x? Meio, x mais e elevado a 4y elevado a menos meio, quando xy aproxima de 3, 0. Então, aqui não temos indeterminação, então esse aqui pode substituir o ponto, né? Então, esse aqui vai dar meio. No lugar do x, eu vou trocar por 3. E no lugar do y, eu vou trocar por 0. Então, e elevado a 0 elevado a menos meio. Então, isso aqui vai dar meio. 3 aqui é 1, né? Então, 3 mais 1 elevado a menos meio, que vai dar meio. Aqui vai dar 4 elevado a menos meio. Então, a mesma coisa de meio, 1. Isso aqui posso trazer para o denominador. Então, na verdade, é raiz de 4. Então, dá meio vezes meio, que dá 1/4. E 1/4 é exatamente a imagem dessa função derivada parcial no ponto 3, 0. Agora, fazendo o limite da derivada parcial em relação a y, quando xy tende ao ponto 3, 0, isso aqui é igual a limite. Então, essa expressão aqui vai ficar 2e elevado a 4y, x mais e elevado a 4y elevado a menos meio. Também não temos indeterminação, então aqui eu posso aproximar do ponto 3, 0 sem problema, substituir o ponto. Então isso aqui vai dar 2e elevado a 0, que multiplica 3 mais e elevado a 0, elevado a menos meio. Essa conta aqui a gente já fez lá em cima, né? Então aqui vai dar 2. Isso aqui tudo deu 3 mais 1, deu 4, né? Que é essa mesma conta aqui.
Então, isso aqui é meio, né? A gente fez a conta, esse aqui deu isso, que deu isso, que deu isso, então deu meio. Então, aqui 2 vezes meio dá 1, que é exatamente a derivada parcial de y no ponto 3, 0. Então, as funções derivadas parciais, elas são contínuas, então a resposta para esse caso aqui, sim, ela é diferenciável, porque as funções derivadas parciais são contínuas. Então, o que acontece? Para mostrar a letra, então admite uma linearização. Então, essa linearização, vamos fazer na próxima folha. Bom, aqui no item 2i, para encontrarmos a linearização, o L de xy, né, a gente usa a fórmula do plano tangente. Então, aqui eu vou ter o f do ponto 3, 0, mais a derivada parcial em relação a x no ponto 3, 0, que multiplica x menos 3, mais a derivada parcial em relação a y no ponto 3, 0, que multiplica y menos 0. Aqui eu estou com ponto x0 e y0 como sendo 3 e 0. Então, esses números aqui a gente já consegue calcular, ou seja, esse f de 3, 0 aqui, vamos só fazer a conta para ele. Então, a minha função f de xy é dado por x mais e elevado a 4y elevado a meio. Então, quando você coloca 3 no lugar do x, que a gente já fez essa conta aqui, inclusive, e 0 no lugar do y, vai dar 3 mais 1 elevado a meio. Então, a gente fez com menos meio aqui, né? Então, 3 mais 1 dá 4. 4 elevado a meio é a raiz de 4, que dá 2. Então, aqui vai dar 2 mais... na passada aqui, o que a gente fez? A gente, só dá uma olhada, a gente encontrou a imagem, tá vendo que a gente vai precisar aqui? Deu 1 quarto, e a derivada parcial em relação a y aplicado no ponto 3, 0 deu 1. Então, esse 1 quarto e esse 1 a gente vai precisar aqui. Então, aqui vai ficar 2, aqui deu 1 quarto, que multiplica x menos 3, mais 1, que multiplica y menos 0. Então, aqui deu 2 mais 1 quarto, que multiplica x menos 3, mais y, né? Porque y menos 0, então deu y. Então, portanto, a minha linearização, que é aproximadamente o z, vamos colocar o z aqui antes, acho que fica melhor. Z é aproximadamente a linearização, e essa linearização é dada por 2 mais 1 quarto de x menos 3 mais y. Beleza? Então, vamos ver como que funciona isso aqui lá no GeoGebra. Vamos desenhar esse plano juntamente com o gráfico da função lá no GeoGebra e vamos dar um zoom na vizinhança do ponto 3, 0 para ver o que acontece. Bom, aqui no GeoGebra, vamos primeiro entrar com a função. Então, vou chamar aqui z igual a x mais exponencial de 4y, todo mundo elevado a meio. Ou você também poderia colocar SQRT, né, que é a raiz quadrada, que é a mesma coisa, tá vendo? Z igual a SQRT, raiz quadrada de x mais exponencial de quem? De 4y. Ou seja, é a mesma função, tá vendo? O B e o A, tá vendo? Estão no mesmo lugar. Então, precisamos só de uma. Vamos apagar essa aqui. E agora, eu vou fazer a linearização. Observe que eu estou querendo, na vizinhança do ponto, vamos só procurar o ponto 3, 0 aqui. Vamos marcar o ponto P aqui, ó. Vamos chamar ele de coordenada. Opa, apagar isso aqui. Vou chamar o ponto P aqui, igual 3, 0, e a imagem, né? A imagem lá a gente calculou quanto que foi a imagem desse ponto, acredito que foi 2. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui o 2, né? A imagem do ponto 3, 0 deu 2, exatamente. Então aqui esse ponto P, eu estou querendo saber a linearização aqui na vizinhança dele. Ou seja, tá vendo que a função aqui, ó, o plano tangente aqui vai estar bem definido. Depois a gente vai dar um zoom aqui na vizinhança desse ponto P.
Agora eu vou entrar com minha equação do plano, que foi quem? Foi z, o L de xy, né? Z igual a o Z0 da história. Quem que é o Z0 da história? O Z0 da história aqui foi dado por 2 mais 1/4, que foi a derivada parcial. 2 mais 1/4, que foi a derivada parcial em relação a x, que multiplicava quem? X menos 3, mais y, né? 1 vezes y, mais y. Então, aqui o plano tangente. Então, essa aqui é a equação do plano tangente. Então, quando a gente pega e dá um zoom aqui na vizinhança desse ponto, que é o que me interessa, ali vai desaparecer os eixos, mas o que me interessa é aqui a vizinhança desse ponto. Então, quando a gente dá um zoom aqui na vizinhança do ponto, o que acontece com o gráfico da função e a equação do plano? Para vocês verem, fica praticamente um em cima do outro. Então, a linearização aqui na vizinhança do ponto P, ela funciona muito bem, ó. Se a gente for dando zoom, olha o que acontece. O plano e o gráfico da superfície, tá vendo? Então, essa linearização aqui, ó, deixa eu centralizar um pouco aqui mais. Ó, se você for dando zoom, fica praticamente indistinguível um do outro, beleza? Então, essa aqui é a linearização para essa função na vizinhança do ponto 3, 0, beleza? Espero que você tenha entendido. Se gostou, deixa um like aí, compartilhe com os colegas e até a próxima.